pergunta da seguidora. Assumir que minha mãe é super protetora e que isso é tóxico me deixa muito incomodada. Por quê? Bom, seguidora, eu vou contar pra vocês agora, gente, um pouquinho da minha história, né? O que aconteceu? Eu lembro que quando a minha mãe... Quando eu entrei na psicologia, assim que comecei a ter esse contato com a psicologia, a gente entendeu que a gente precisava... os professores vinham sempre falando pra gente da necessidade da terapia, né? E eu busquei a terapia e, na verdade, por outras situações que eu vivia na época, eu não conseguia falar não, eu era muito... Eu pensava somente nos outros, não pensava em mim. Sabe aquela coisa de se deixar em segundo lugar? Sempre fiquei nesse lugar. De ficar em segundo lugar, de não fazer por mim, fazer sempre pelo outro, de sempre falar sim pra todo mundo. Era aquela Thaisa boazinha, né? Só que isso me deixava muito mal, porque eu não existia, assim, eu não era eu, né? Eu parecia que eu tinha que ser boazinha, sabe aquela coisa? Eu não conseguia falar não pra nada. Nada eu conseguia falar não. E aí, por conta disso, eu também fui pra terapia, né? Eu busquei a terapia. E aí, chegou um momento que eu comecei a falar da minha mãe. Porque na terapia, né, a gente começa a falar da nossa história, das nossas relações, da família. E eu comentei da minha mãe. E aí, o que eu falei? Contei pra ela. E aí, o que ela falou pra mim? Falou, olha, sua mãe é doente. Gente, na hora que ela falou isso, eu falei, gente do céu, essa mulher ela não tá normal, não vou embora. Eu não volto aqui mais. Ela falou assim, a sua mãe é doente, né? E ela precisa cuidar disso, né? Ela super protege, ela sufoca. E aquilo, gente, pra mim reconhecer que era daquele jeito, foi muito sofrido pra mim. E assim, eu finalizei a sessão, fiquei até no final, fui embora, falei, não volto aqui mais. Né? Mas eu não queria aceitar, porque pra mim, eu sempre ouvi da minha mãe, eu sempre cuidei de você, eu sempre te protegi, tudo que eu fiz por você foi importante, eu sempre cuidei de você, você nunca sofreu porque eu sempre cuidei de você, né? Então, peraí, de repente uma psicóloga me fala, sua mãe tá doente, sua mãe precisa de tratamento, tipo assim, né? Peraí, superproteção é algo ruim, né? Eu não consegui identificar, né? E aí, gente, passado um tempo, eu cheguei no 4º ano da faculdade. E aí eu fui atender uma paciente dificílima. O caso dificílimo. E eu fiquei muito assustada, eu fiquei com medo. E aí a filha de mãe super protetora, né? Com medo da vida. Achava que assim, que eu ia entrar na sala, que eu ia, sei lá, sabe? Que poderia... Gente, um tanto de fantasia na cabeça. De que ia acontecer alguma coisa comigo, sei lá. E aí eu fui pra terapia, né? Busquei de novo a terapia. E aí eu falo que é a minha psicóloga, ela é minha psicóloga até hoje. Ela é extremamente importante, assim, na minha vida, na minha história. E aí, aos poucos, ela foi me trazendo isso com cuidado, né? Foi com muito cuidado que ela me trouxe isso. Ela falou pra mim, olha, sua mãe super protege, né? Você tem essa dificuldade porque você sempre foi muito super protegida, né? Você tá lidando com os problemas da vida agora, né? A gente precisa entender a sua história. E aí, gente, comecei a trabalhar. E, no entanto, eu estou aqui hoje falando com vocês porque eu sou uma ex-filha que sofria nesse lugar que vocês estão falando. Tipo assim, eu já vivi nesse lugar. Eu já sofri o que vocês sofrem nesse sentido. Então, assim, eu entendo o que é passar por isso, né? E hoje, né, devido a todo o conhecimento, a minha busca sempre, né? Na verdade, o que eu busquei até hoje me fez ser a Thaisa de hoje, né? Essa Thaisa, essa filha que consegue se posicionar, que consegue fazer por mim, que consigo falar não, sabe? Que não tem essa coisa de depender da minha mãe pra tudo, né? Hoje eu consigo ter as minhas coisas, eu tenho meu consultório, né? Eu vou casar, então assim, tô construindo a minha casa, tô vivendo, né? Junto com meu noivo. Então as coisas estão acontecendo devido a toda essa trajetória, né? Mas olha onde eu estava. Olha lá da onde eu vim, gente. Eu fico pensando naquela sessão, aquela insegurança. Quando eu cheguei, eu falei tudo isso e a psicóloga falou, sua mãe
tá doente, ela tem essa doença da superproteção, tipo, é algo tóxico, né? Algo assim, que tá te tirando força, que não tá te deixando caminhar. E a minha mãe também não sabia disso. Isso que é o complicado, né, gente? A minha mãe, pra ela tá fazendo tudo certo também, né?